Se eu fosse perguntar aqui, se você gosta, para quem você ama, você gosta de dar o melhor para quem você ama? Os pais gostam de dar o melhor ao seu filho, aquilo que está ao seu alcance. Os avós gostam de dar o melhor aos seus netos? Talvez alguns dizem que os avós estragam, mas não, os avós são bênção de Deus na vida dos netos. Um coração que começou um casal apaixonado, aquele amor, aquele início de namoro, gosta de dar o melhor? Gosta, né? Então você sabe o que significa o melhor. Nessa manhã, quero compartilhar com os irmãos um texto que fala sobre o melhor, e o melhor para Deus, porque Deus merece o nosso melhor. Convido você a abrir a Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 15 ao 19. 1 Crônicas, capítulo 11, verso 15 ao verso 19. Dudu, NAA, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus tinha acampado no vale de Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação, oferta ao Senhor, e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois, arriscando a vida, a trouxeram, e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Ó Deus, nós te louvamos, Deus, por essa porção sagrada das tuas escrituras. Ministra aos nossos corações. Fala conosco, Espírito Santo, essa é a nossa oração, ilumina o nosso coração, Pai, para que possamos, Senhor, desde crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, boa idade, ofertar-te sempre o nosso melhor, em nome de Jesus, amém e amém. Se eu perguntasse a você se Deus merece o melhor, com certeza você responderia que sim. Assim como você responderia também que seu pai merece o melhor, que sua mãe merece o melhor. Parece que às vezes a gente entra numa trivialidade ou numa relatividade sobre o melhor, mas quero refletir nessa manhã com você sobre esse melhor, a qualidade desse melhor, a preciosidade desse melhor. Deus merece o nosso melhor. Não sei se você já leu esse texto, mas é uma aventura o que acabamos de ler. Você pode dizer, aqueles 3 cabas, eles são bem loucos. O que foi que eles fizeram? Observe os detalhes do texto, eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos tirar alguns princípios e lições de como oferecer a Deus o nosso melhor. Diz que 3 dos 30 chefes desceram a rocha. Davi tinha ao redor dele gente bastante corajosa. São conhecidos como os valentes de Davi. E nesse texto aqui de Crônicas, capítulo 11, fala sobre esses valentes, assim como em 2 Samuel, capítulo 22 e 23, fala também sobre os feitos de Davi. Mas Davi, ele não agiu sozinho. Davi tinha homem muito macho, Davi ao lado dele. Davi tinha aqueles que não tinham medo, corajosos demais.
não tinha medo de enfrentar batalhas, não tinha medo de gigantes, não tinha medo de um exército, poderia ser o mais difícil. Não é que Deus colocou esses homens ao lado de Davi? E Deus concedia a vitória a Davi pela instrumentalidade, a coragem e a valentia desses homens. E o texto diz, dos 30 valentes, 3 resolveram fazer uma loucura. Eles foram à caverna onde Davi estava, a caverna de Adulão. Era uma caverna que servia como fortaleza. Davi, nesse momento, estava refugiado. Tinha os filisteus, tinha também de outro lado, tinha Saul à sua procura, e onde Davi iria se esconder? Dentro das cavernas. E tinha uma cidade próxima chamada Adulão, então como referência diz caverna de Adulão. E esses 3 desceram lá onde Davi estava com a sua tropa. E qual era a tropa de Davi, o perfil da tropa de Davi? Gente endividada, gente triste, gente refugiada, gente que era estrangeiros, era onde não tinha onde se refugiar, encontrou Davi. Davi foi formando um exército, um bando de homens valentes, e Deus cuidando de cada detalhe. Mas diz o texto ali no verso 15, e o exército dos filisteus tinha acampado no vale de Refaíns. Esse vale de Refaíns aí era um vale fértil, era um vale árido. Então tinha uma guarnição nesse vale, e tinha uma outra guarnição que tinha tomado a cidade de Jerusalém. E Davi, nessa época daí, era uma época seca, era uma época árida, era uma época como a nossa. Você percebeu que nos últimos dias está bem quente? Você percebeu que está um mormaço? Você percebeu, se você não beber água, o que pode acontecer com você? Rapaz, irmãos, um conselho, não beba 500 ml em 1 litro, não. Beba água, seu corpo precisa de água. E como está quente, você precisa beber água. Você está constantemente aquele mormaço seco e fica aquela quinturão. Pois bem, dentro de uma caverna, você acha que estava como? Estava quente. Davi podia sair? Não. Tinha uma guarnição aonde? Dos filisteus, lá fora, acampado. No outro lado tinha o quê? Saul procurando um homem. Então o que Davi, dentro daquela quintura ali, estava refugiado, se protegendo, ele sentiu o quê? Sede, porque aquele tempo era um tempo árido e um tempo seco, era o tempo da colheita. E o texto continua dizendo agora no verso 16, nessa época Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou, não foi qualquer suspiro, acho que eu não sei dar um suspiro aqui, mas você já deve ter suspirado, ai meu Deus, você já deve ter suspirado, desejando algo do íntimo e do fundo do seu coração. E junto daqueles ali, quem sabe um clima não muito bom que estava, Davi estava triste. Davi poderia estar triste nesse momento. Jerusalém, a sua terra natal, Belém ali, estava tomada pelos filisteus. Ele não podia sair, não podia, uma gota d'água faz muita diferença para quem está com sede. E aquela água, provavelmente a água da caverna, não era uma água boa. Ele conhecia como era a água do poço de Belém. Uma água friozinha, aquele friozinho, aquela água fresquinha, que como a gente bebe um copo, a gente quer beber o copo seguinte, quer beber o outro seguinte, e você só para porque você não consegue mais. E Davi suspirou, Davi desejou beber essa água, diz o texto. Ele disse, quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Davi estava a 20 quilômetros desse poço, aproximadamente. 20 quilômetros. E aqueles 3 valentes, 3 corajosos, eles escutaram o suspiro de Davi. Eles escutaram o desejo de Davi.
Davi, eu acredito que não falou de uma forma contente, eita, como queria beber. Não, o texto diz que ele suspirou, e essa palavra, no original, diz que envolve muita emoção nisso aqui. Foi um suspiro, ele ansiava beber aquela água, ele estava com saudade daquilo. E aqueles 3 homens, diz o texto, quem me dera beber água do poço. Lembre-se, tinha uma guarnição e a cidade estava sendo ocupada pelos filisteus. E 3 cabras escutaram o suspiro de Davi. E veja o verso 18 que ele diz. Então, a igreja pode ler comigo o verso 18? Parou. Eles eram corajosos, andaram 20 km, eles dizem aí, quando eles romperam, vocês acham, quando diz, eles romperam, ele pediu assim, com licença, eu quero ali beber água? Não? Não, ele não pediu isso, quando diz, eles romperam aqui, diz que eles lutaram, eles tiveram que sair da frente. Quando você rompe alguma coisa, você rompe levemente? Não, geralmente tem que ter força. E esses 3 valentes, eles romperam aquela fileira que estava ali, aquela guarnição, aquele acampamento, para buscar água para Davi. Irmãos, vamos tirar algumas lições disso daqui a pouco. Mas que consideração! Eu fiquei imaginando se eu faria uma coisa dessa. Você faria uma coisa dessa? Mas veja que amor, que consideração, que estima aqueles homens tinham por Davi. De dar a própria vida, de arriscar a própria vida por 2 litros de água. Ou, não sei quantos litros ele trouxe, mas sei que eles trouxeram água. Eles arriscaram para trazer isso para Davi. E o texto diz que Davi disse o que quando viu aquilo? Para mim, Davi ficou surpreso. E o que foi que Davi disse no verso 19? E disse o quê? Veja que o texto, a mensagem principal do texto, não, na minha visão, não são os 3 valentes. A mensagem principal do texto é que Davi pegou aquela água que ele suspirou, que ele estava com saudade, a garganta seca, ele pegou aquilo, veja que preciosidade, e ele deu a Deus. Irmãos, lendo esse texto, eu confesso que eu fiquei constrangido. Que amor desse homem pelo Senhor, que devoção desse homem por Deus. Porque Deus merece o nosso melhor. Porque Deus merece o nosso melhor. Alguém pode questionar: Deus merece o melhor? Deus merece o melhor de mim? Com esse mundo acontecendo tantas tragédias, aviões caindo, cidades pegando fogo, doenças, alguns aí anunciando que vai vir uma nova pandemia, acidentes, pessoas ruins machucando outras, desemprego, inflação acima do teto, sem felicidade nesse mundo, ninguém faz nada por mim. Será que Deus está vivo e Deus merece o melhor de mim? Se essa pergunta fosse para Davi, ele dizia: sim, Deus merece o melhor de mim. Deus merece o melhor. Deus merece. Deus não só merece, Deus sempre irá merecer o melhor meu e seu. Deus sempre merece. E porque neste texto Davi acredita que Deus merece o melhor que ele tinha naquele momento? Por que nesse texto Davi acredita? Davi deve ter sentido aquela água, pegado, não sei se um cântaro, naquele recipiente,
vendo aquela água, vendo que ele suspirou, aqueles homens valentes, loucos, foram buscar, 20 para ir, 20 para voltar, 40 quilômetros. Disse: o que eu vou fazer com isso? Eu não posso beber isso. Isso é valioso demais para mim. Quem preservou a vida desses homens foi o Senhor, quando ele rompeu a guarnição dos filisteus. Esse merece o Senhor. E eu fiquei pensando, irmãos, o que Davi estava pensando naquele momento, quando ofereceu o melhor a Deus. O que Davi lembrou. E lembrando da história de Davi, eu quero relatar alguns fatos, porque ele deu o melhor de si a Deus. Porque quando ele era um jovem pastor, ele matou um urso e um leão. Ele cuidava das ovelhas. Ele deu o melhor de si, porque ele enfrentou um gigante, onde homem nenhum tinha coragem de enfrentar, mas ele disse: eu vou em nome do Senhor, não sou eu que luto as minhas batalhas, mas tem um Deus no céu que luta as minhas guerras. Aquela batalha não era uma batalha de Davi, aquela batalha era uma batalha de Deus, e ele estava lembrando disso. Ele foi escolhido e ungido para ser rei de Israel. Nenhum inimigo se aproximou tanto de Davi a ponto de matá-lo. Saul tentava matar, mas Davi 1 ou 2 vezes estava lá com a lança de Saul, dizendo: se eu quisesse matar, eu iria te matar, mas não matou, porque não tinha temor e não queria tocar no ungido de Deus. Esse era Davi. Derrotou o exército filisteu inúmeras vezes. Foi perdoado com Deus no crime que cometeu contra Urias. Quando fez o censo também alcançou misericórdia do Senhor. Era alguém que amava a casa de Deus. Salmo 84, verso 10 diz: pois um dia nos seus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Mas Deus merece o melhor de Davi, porque no Salmo 63, o verso 3, nos responde isso. Leia comigo, Salmo 63, o verso 3. Porque Deus merece o melhor de Davi. Vamos ler? A graça de Deus era superior a qualquer coisa. O amor imerecido de Deus que Davi recebia. O menor da casa de Jessé se tornou rei. Aquele que matou um homem e alcançou misericórdia do Senhor. Esse é Davi. Esse é Davi. Existem dezenas de passagens que sugerem que Deus é digno de louvor e devoção por sua misericórdia. 2 Samuel 24:14 diz: então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Agora, o que seria o melhor de Davi para Deus? O que seria? O melhor de Davi para Deus seria para ele a busca fervorosa e o seu relacionamento íntimo, busca intimidade com Deus. O Salmo 18, verso 1, Davi diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Não era um amor qualquer não, era amor sincero, era um amor autêntico. Também, porque o melhor de Davi para Deus, mesmo em momentos difíceis, quando estava no deserto de Judá, Davi demonstrava intensa sede espiritual. Mesmo nos momentos difíceis, Davi não abandonava o Senhor. Davi tinha sede de Deus. O Salmo 63, o verso 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti como a terra seca, exausta e sem água. Veja, irmãos, perceba o que o texto está nos dizendo, como Deus é precioso para Davi. Por isso, naquele momento, ele olhou aquela água que tanto ele desejava e disse: eu não mereço essa água é do Senhor. Entregou como oferta. Davi, ele foi elogiado por sua humildade diante do Senhor. O Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Davi, ele amava a lei de Deus. Mas tinha algo principal também, irmãos. Davi reconhecia os seus erros.
e se afastava do caminho pecaminoso. O Salmo 51 é um exemplo disso. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga a minha transgressão, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado, as minhas faltas, os meus vícios, está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Esse era um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependia. Agora, tirando algumas lições desse texto, alguns princípios, olhando para esse texto, para oferecer o melhor a Deus, o que se deve fazer? Para oferecer o melhor a Deus, o que precisamos fazer? Primeira coisa que eu aprendo com esse texto, para oferecer o melhor a Deus, porque Deus merece o melhor, é ser leal a Ele. Ser leal. Esse texto que nós lemos fala sobre lealdade. Lealdade dos 3 valentes com Davi, o seu rei, e lealdade de Davi com o rei dos reis. Lealdade. O texto nos aponta isso no verso 15. Nós lemos, né? Sabe, Davi, ele sentiu vontade, o desejo de beber, e quem me dera, e aqueles homens foram. E logo adiante ele diz, longe de mim eu beber essa água. Irmãos, lealdade é um compromisso com o relacionamento, com atitude, comportamento. Lealdade exige compromisso. Lealdade exige compromisso. Aqueles 3 valentes, eles não saíram e disseram, ó, eu sei onde Davi está. Vocês podem buscar a cabeça dele. Ele está em tal canto, só é chegar lá. Não, eram leais ao Senhor. Davi também era leal a Deus. E é evidente nas relações humanas e também na relação da aliança entre Deus e o seu povo. Deus sempre será leal com a sua aliança. Deus sempre será leal com a sua igreja. Deus sempre será leal comigo e com você. Ou seja, o que está dizendo, Deus tem compromisso comigo e contigo. As promessas do Senhor não falham nem na minha e na sua vida, nem na vida da igreja. Deus é leal. Ser leal o que é, pastor? Ser leal é ser fiel em qualquer relacionamento, é confiar e ser digno de confiança, é oferecer e receber a verdadeira lealdade e devoção. A lealdade consiste num devotamento. Esse devotamento pode ser uma pessoa, um grupo, uma nação, um conjunto de princípios, convicções, instituições. Quantas pessoas você conhece que são leais a algumas ideologias, são leais a partidos políticos? A pessoa pode fazer tudo errado, mas os olhos estão fechados, por causa da lealdade e compromisso, até com o erro, sendo cúmplice. Isso é lealdade. Em Deuteronômio capítulo 32, o verso 20, diz, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque não era uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Moisés aqui está escrevendo esse texto e dizendo que aqueles filhos não tinham lealdade, porque desobedeceram o Senhor. Um coração leal a Deus nos faz ter um compromisso fiel a Ele, e nos faz oferecer o melhor a Ele. O cristianismo destaca-se a lealdade a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, à Bíblia. Lealdade às Escrituras, essa convicção. E Deus exige total lealdade minha e sua, meu irmão. Oséias 2,13 diz, castigá-lo-ei pelos dias de Balim, nos quais lhe queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Deus exigia lealdade de Israel, mas Israel foi um país, foi um povo idólatra. Deus não teve lealdade de Israel, mas Deus foi leal. E como podemos mostrar nossa lealdade a Cristo? Uma delas é a obediência em servir. Servir por amor, à vontade de Deus, não por medo ou por gratidão, mas por gratidão. Amando de forma exclusiva, sendo fiel à palavra, nós mostraremos lealdade ao Senhor. Submissão a Cristo, seja o que for, seja submissa ao Cristo, nós mostraremos lealdade ao Senhor. E Davi ali com aquele gesto,
ele mostrou lealdade ao Senhor, o compromisso que ele tinha com Deus. Mas tem outra coisa que é importante entendermos para oferecer o melhor a Deus, é não ter um coração egoísta. Se você quer dar o melhor para Deus, oferecer o melhor para o Senhor, esse coração egoísta, ele precisa ser transformado. Ele precisa. Nesse texto daí, no verso 18, diz: e levaram a Davi. Eu imagino a alegria daqueles valentes, dizendo: Davi, está aqui. Davi, bebe. Não se preocupe em compartilhar essa água com ninguém. Apenas beba. E Davi, eu acredito naquele momento, quando aqueles homens, todo mundo vendo o que aqueles três fizeram, eles não fizeram para se promover não, tá bom, irmãos? Observe que em nenhum momento o texto diz o nome deles. Essa história só está registrada pelo ato que Davi fez em relação a Deus. Davi lhe deu o melhor a Deus. Davi, ele não dividiu. Davi, ele simplesmente disse: metade do Senhor e metade minha. Nada disso. Davi pegou tudo, aquela água. Veja o que é, como se fizesse isso. Davi pegou a água, está aqui a água. Ele viu a preciosidade daquilo, estava com sede, o tempo seco, viu a ação daqueles homens, e ele fez: Senhor, isso aqui é dedicado a ti. A oferta de libação era isso, era despejar, pegar aquela água e jogar. Não tinha nenhum altar, não tinha nenhuma pessoa, não tinha nada. O que estava era dentro do coração dele. Ela disse: que essa preciosidade não é minha, essa preciosidade é do Senhor. Veja que Davi, ele não tinha um coração egoísta. Davi não tinha. O egoísmo, irmãos, nos impede de ofertar o nosso melhor a Deus. Nós sempre iremos pensar no nosso eu, naquilo que nos é conveniente, para depois pensar em Deus, para depois. No lugar de Deus está o nosso eu. Em nenhum momento Davi está nos ensinando isso, nenhum momento. Há uma luta em muitos corações e reconheço isso. Eu também luto. O melhor de mim ou o melhor para Deus? Primeiro eu ou primeiro Deus? Primeiro o que eu gosto ou Deus? O que a Bíblia ela nos fala sobre egoísmo? O egoísmo é pecado. É o homem se desviando dos propósitos de adorar a Deus para adorar a si mesmo ou para adorar o outro. É pecado. Deixamos Deus em segundo plano para entender os nossos, para atender os nossos. Tem algo que hoje está acontecendo na internet, você já ouviu? Mimimi? Acho que você já ouviu. É algo que você dá um presente a si, isso, aquilo, outro, tal, coisa desse tipo. Não estou dizendo que você não tem direito a nada disso não, tá bom? Nada disso não, entenda desse jeito. Mas o egoísta só pensa em si. O egoísta não vai pensar no outro. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, e o que sobra eu posso dar a Deus. Deus merece o nosso melhor. Deus merece o nosso melhor. 2 Timóteo capítulo 3, o verso 1 e 2 diz: Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. Serão egoístas. E essa relação também é com Deus. Deus sabe o meu e o seu coração, se é um coração leal, se é um coração generoso ou um coração egoísta. Deus sabe. Nesse momento, enquanto eu estava refletindo e pensando em Deus, veio algo muito forte no meu coração, irmãos, e uma pergunta, e eu parei de escrever, e fiquei ali apenas com meus pensamentos e o coração pensando em Deus. E a pergunta foi: Deus tem o melhor de mim? Deus tem o melhor de mim? Deus tem o melhor de mim? Eu confesso que essa pergunta me acabou.
Me acabou essa pergunta. Deus tem o melhor de mim. O texto não diz que Deus teve o melhor de Davi. O que mais ele ansiava, o que mais ele queria ter, ele dedicou ao Senhor. Ele colocou diante do Senhor. E às vezes a gente quer, meu, é meu, é meu, é de Deus. A gente precisa colocar diante do Senhor, irmãos. Deus tem o melhor de mim, semelhante à forma que me dedico ao meu trabalho. Deus tem o melhor de mim, a forma que eu cuido do meu corpo e da minha família. Deus tem o melhor de mim na atenção aos meus entretenimentos. Deus tem. O que estamos dedicando o nosso melhor a Deus, ou apenas resta o que sobra? Esse é um texto forte. 2025, você está disposto a dar o melhor de Deus, o melhor de si para Deus? Mas para isso é um coração leal. Mas para isso é pedir ao Espírito Santo que limpe todo o egoísmo. E pensando, talvez não estamos preocupados se somos ou não íntimos de Deus. Se eu recebesse aquela água, eu daria em oferta e sacrifício a Deus? Essa foi outra pergunta que acabou comigo. Se eu recebesse aquela água, eu daria ela a Deus? Irmãos, eu confesso que é uma pergunta difícil. Eu não soube responder essa pergunta. Eu pedi a Deus que me ensinasse a dar o melhor a Ele. Estou sendo sincero com a igreja. O que Davi fez me constrange. Se eu recebesse aquela água, daria em oferta e sacrifício ao Senhor? É para a gente pensar e refletir. Se você pensaria em Deus naquele momento. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Nós temos recebido tanto de Deus e temos devolvido tão pouco a Ele. E às vezes o que nós temos dado a Deus é sobra. A sobra do meu tempo. Tantas sobras, tantos restos. Seu tempo tem dedicado a Deus, seus bens tem dedicado a Deus como bom mordomo. Sua família tem dedicado a Deus. Dê o seu coração para que Ele reine e faça Jesus o Senhor da sua vida, irmãos. Nesta manhã, devemos orar pedindo ao Espírito Santo que nos ensine a sermos fiéis a Deus de todo o coração. Que tire da nossa vida todo o egoísmo. Que nos ensine a sermos leais ao Senhor. Que nos ensine ao que recebermos de melhor em nossa vida, ao tivermos de melhor, lembrar de Deus. Lembrar de Deus. Como já disse, eu vou repetir, essa história aí não é por causa do coragem daquele homem, não. Mas Davi, diante de todo o seu exército, diante de tudo que aqueles homens fizeram, ele disse, tem alguém que merece algo melhor do que eu. Esse alguém é Deus. Desejo no fundo do seu coração, com o íntimo da tua alma, dar o melhor para Deus. Oferecer o melhor de Deus, o melhor. E concluindo, convido o ministério de louvor aqui à frente. Nós vamos terminar com um cântico. A última coisa, a primeira coisa para oferecer o melhor a Deus é ser leal. A segunda coisa é ter um coração sem egoísmo. Buscar um coração sem egoísmo. E por último, é fazer sacrifícios que honram o nome do Senhor. Quando a gente fala de sacrifícios que honram o nome do Senhor, a gente está falando em renunciar. E renunciar é algo que você sabe como eu, é difícil. Sacrifícios que honrem o nome do Senhor. E aqui nesse texto temos dois sacrifícios.
daqueles homens que enfrentaram 20 km para ir, 20 para voltar, pegaram uma água e vieram correndo para dar a Davi. Isso mostra lealdade. E o segundo sacrifício é o que Davi fez em honra ao nome do Senhor. Davi disse: eu não mereço essa honra, mas tem alguém que merece essa honra. E esse alguém, ele é Deus. E o maior sacrifício, teve alguém que fez por mim e por você. Foi Jesus Cristo. Deus deu o melhor por mim e por você. Deus deu o melhor. Nosso Jesus, ele sofreu naquela cruz. Ele morreu. Ele foi uma oferta viva para que eu e você tivesse vida. Para limpar os carrapichos do egoísmo do nosso coração. Para termos um coração generoso para o Senhor. Coração que dependa de Deus.